AGCast, conectando histórias locais com o mundo. Sejam muito bem-vindos ao AGCast. Nós estamos conectando histórias locais com o mundo. E hoje a gente está aqui então com a maior produtora, né? Uma das maiores da nossa região, a produtora JP4. E antes de começar esse episódio, eu gostaria então de te convidar. Se você é empresário, tem vontade então de investir nesse projeto, que contam, né, histórias locais aí de Campo Bom, entre em contato conosco. Então, sejam muito bem-vindos, meninos da JP4 hoje, né? Uma honra estar entrevistando vocês. Obrigado, Daya. A gente que agradece a oportunidade e agradece a Gazeta, então, também pelo convite. E realmente para nós é um motivo de satisfação estar aqui contando e conversando um pouco sobre a nossa história, né? Que a gente tem muito orgulho. É isso aí, Daya. Obrigado. A Daya que já é aqui conhecida da casa. Muito bom hoje a gente estar sendo entrevistado por ti, né? Então, a gente estava sempre por trás das câmeras ali, mas hoje de frente com a Daya. Então, gente, aqui é a produtora JP4. Ela está localizada na cidade de Campo Bom. Para quem ainda não conhece, a JP4, ela é uma produtora não somente de eventos, né? A gente entende muitas vezes que produtora, ela está focada em eventos. Mas vocês são muito além disso, né? Então, a gente vai começar contando para quem ainda não conhece os meninos, como começou a JP4, de onde vem, por que a JP4? Bom, a gente tem muito orgulho da nossa história. Quem começou a empresa foi o nosso pai. O nosso CNPJ tem data de 1979. Então, é um CNPJ que está há muito tempo no mercado. Até a gente quis trazer essas câmeras aqui para até relembrar um pouco, assim, porque marcam e mostram que a nossa história ela tem marcas assim, de muito trabalho, né? O nosso pai começou, então, nessa época. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Hoje tenho 29, então comecei muito cedo, né? Hoje estou mais tempo já trabalhando nesse ramo, nesse segmento, na empresa, do que realmente eu estive fora, né? Então, para nós, assim, foi uma transição. O pai começou muito, muito novo, né? E desde lá ele começou nesse ramo de eventos, de filmagem, enfim. E a gente, conforme a gente foi entrando na história, a gente foi colocando um pouco da nossa cara, da nossa identidade. Então, eu comecei muito cedo, o Mano também começou logo na empresa. E devagar, a gente foi fazendo essa transição que foi vindo do ramo de eventos, de filmagem, de telões. E a gente foi trazendo uma ideia de comunicação, de estratégias, enfim, investimos muito forte em painéis de LED, e a gente foi adentrando não só em eventos como no geral, mas em outros segmentos, né? Na verdade, o nosso pai começou com som e filmagem, né? E aí ele, ali nos anos 2000, ele largou o som e ficou só com a filmagem. Na verdade, a gente tinha umas caixinhas de som lá, enfim. E aí, por muito tempo, foi filmagem, na época, telão e projetor, e som. E aí ele fazia vários eventos em Porto Alegre, na Serra, por tudo que é lado, né? E a gente, desde pequenininho, acompanhando ele. E ele sempre deixou muito aberto, assim, pra nós. Olha, vocês não precisam seguir isso aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Até o Mano estudou, na época, 2 ou 3 semestres de odontologia, né? E aí não curtiu e aí voltou para a empresa. Mas a gente sempre foi muito livre, assim, para criar. Ele sempre deixou muito livre. E aí a gente foi pegando gosto, foi trabalhando. Até na época eles brincavam, assim, o Mano tinha 12 anos, 13 ali, 14. Eu já estava ali começando a fuçar e atrapalhar um pouco. E aí o pessoal brincava, nós vamos te denunciar, Mirinho, né, que era a apelido, vamos te denunciar porque tu tá explorando menores aí. E aí, desde sempre foi algo que a gente gostou muito, foi algo que a gente se abraçou como família, né? E hoje, né, a gente tem mais uma cara nossa, né? Antes mesmo dele vir a falecer, a gente já tocava a empresa, já botava a nossa cara. Até o motivo do nome JP4 foi uma mudança que a gente fez, porque antes, primeiro era Mirinho Produções,
Aí quando nós entramos, a gente, não, vamos tirar o apelido, vamos trazer algo mais sério. Daí a gente fez AAT, que daí eram as iniciais do nome do pai, Ademir Antônio Tavares. Não colou muito, né? Não colou muito, o pessoal confundia ATT, A mais B, sei lá, era de tudo. Daí a gente precisa mudar. Só que a gente ficou em torno de 2 anos matutando, vendo nomes, aí a gente achava um nome legal, ia lá para registrar, já era registrado. Aí a gente, vamos indo, né? Aí a gente chegou no JP4. O J, então o J significa João, né? Por óbvio, né? Que é meu irmão. O P, então, que é eu, né? Pedro. E o 4 a gente sempre identificava que a gente deveria ter um propósito na empresa. Não apenas fazer essa transição de nome, mas trazer uma ideia realmente do que a gente acreditava. Então a gente quis, hoje a nossa marca ela é registrada no INPE, né? Então só existe uma JP4 no Brasil nesse segmento. Então a gente trouxe a ideia que é a base da nossa empresa, que é as 4 coisas. Propósito, que a nossa empresa traz que a gente tem que ter propósito. Conexão, a gente acredita que o nosso trabalho ele tem a capacidade de conectar marcas, pessoas em qualquer lugar no mundo, que é o que a gente está fazendo hoje. A gente tem também criatividade, que é o que a gente trabalha hoje, que é a criatividade, que é o que a gente executa no nosso dia a dia, e também excelência, né? Que hoje a gente prima muito pela excelência no nosso trabalho. A gente desde sempre, tudo que a gente faz, a gente sabe que o bom não é suficiente. A gente é muito perfeccionista, assim, e buscamos sempre entregar para todos os clientes o melhor do nosso trabalho, né? Isso é verdade, porque eu vejo, né? Eu vivo aqui com vocês, né? Eu identifico isso. E, gente, vocês realmente fazem tudo muito perfeito. Para quem ainda não sabe, né? Muitos eventos que tem na nossa cidade, a JP4, ela está nos bastidores. Então, tudo sai realmente muito perfeito. E vocês falam, então, hoje da crescente de vocês, né? Olha, a gente já vem trazendo esse legado, né? Porque eu acho que isso é a maior honra, assim, né? Que uma família pode ter, é seguir os passos, né? Dos pais mesmo, das suas raízes. E vocês já pensaram em sair de Campo Bom? Porque vocês estão crescendo. E normalmente as empresas, quando crescem, elas não querem ficar só numa cidade pequena, né? Porque hoje a gente está numa cidade dita como cidade do interior. Se manter em Campo Bom hoje, qual a importância para vocês? Olha, acho que a gente nasceu em Campo Bom, né? A gente começou tudo em Campo Bom e a gente tem um carinho muito grande aqui pela cidade, muito pelo fato de ter amigos, clientes daqui, mas se a gente for ver como empresa, a gente já saiu de Campo Bom há muito tempo, né? Na verdade, o nosso pai, ele trabalhava muito em Porto Alegre, né? Na época que ele botava telões e tal. E quando nós entramos, nós também. A gente sempre viu que Campo Bom é uma cidade muito boa para tu dar um trampolim, digamos assim, né? Então, a gente já saiu há bastante tempo, na verdade. A gente trabalha muito para as empresas de fora, eventos de fora, na Serra, na capital, até no interior, né? A gente teve algumas situações na última eleição que a gente trabalhou em algumas cidades do interior do estado. Então, se podemos chamar de interior, né? Mas é um pouco interior, mas a gente já saiu de Campo Bom há bastante tempo, assim. Na verdade, a gente gosta aqui e faz as coisas aqui, mas nosso foco sempre é pra frente, né? Ao longo desse período, como a gente foi diversificando os produtos que a gente atendia, então, como a gente comentou antes, iniciou com a filmagem, em 2014 a gente fez a nossa primeira transmissão ao vivo. Isso faz mais de 10 anos, então aquilo foi um desafio para nós e também abriu muitas portas, né, na época. A gente fez trabalhos em São Lourenço do Sul, por exemplo. Recentemente estivemos em Osório nesse ano, transmitindo a Ciranda de Prendas, que é um concurso de prendas estaduais. Também transmitimos jogos em Sapucaia do Sul, por exemplo. Fizemos campanhas em diversas cidades do interior. Então, como a gente foi trazendo esses serviços, foi agregando, ele também foi nos possibilitando que a gente pudesse também sair um pouco da cidade, e isso é motivo de orgulho.
A gente sempre levando o nome de Campo Bom, sempre levando a nossa cidade e respondendo a pergunta, sempre que a gente puder, a gente sempre vai estar em Campo Bom trabalhando, porque a gente tem muito orgulho da nossa cidade, a gente é muito bem acolhido aqui. Sim. E a gente quer fazer a nossa história, que ela cresça, se desenvolva, sendo de Campo Bom. Isso sempre vai acontecer. É legal a gente falar isso, porque a gente diz, o filho volta pro lar, né? Então, vocês estando aqui em Campo Bom, vocês, por mais que conheçam as grandes metrópoles, vejam outras cidades, voltam aqui para Campo Bom. Mas a gente sempre vê os grandes eventos, né? Vamos focar, então, a gente vê, então, um show que acontece no centro da nossa cidade. Não é só no momento do show que a produtora tá ali. Vocês hoje, né, assim como esse podcast que está acontecendo agora, tem todo um preparo. Como é que é para vocês aí ainda manter, né, por mais de 10, 20 anos, olha, 79, tu falou, Pedro? Por todo esse tempo, tem montagem, evento, desmontagem, antes do evento, pós-evento. Eu sei que a mãe dos guris, tá? O passarinho me contou que ela leva bolo para vocês. Então, porque assim, o pessoal só chega na hora dos eventos, né? E daí eu digo por mim, assim, a gente chega tudo pronto. Mas antes disso, vocês já estão lá na praça montando estrutura. Depois, conta aí pra mim, como é que é a sensação de vocês nesses eventos? O principal base e a forma que a gente consegue conduzir tudo isso são as pessoas que trabalham com a gente. Sem elas, a gente não conseguiria entregar os trabalhos que a gente entrega. E isso vale muito a quem desde começa a nos ajudar a montar, a fazer montagens, até quem está lá fazendo o resultado final e depois desmontando. A gente hoje está falando de uma estrutura onde tem inúmeros telões, enfim. A gente está falando de envolvimento no dia do evento. A gente está dizendo que 2 dias antes a gente já está envolvido nessa produção. E depois tem o pós, que o pós muitas vezes as pessoas não veem, né? Então, às vezes a gente está envolvido, o evento dura 2, 3 horas em um dia, mas a gente se envolveu durante 5 dias naquele evento. E não é só nós, né? Não é só eu e o Mano para tocar tudo isso. A gente tem colaboradores que participam disso tudo. Às vezes a gente está com 10, 15 pessoas envolvidas no nosso trabalho. E sem eles a gente não conseguiria. E é até uma coisa bacana de dizer. Hoje a gente tem, por exemplo, o Fábio, que é o nosso editor aqui da Fixo, né? Que trabalha direto com a gente. O Fábio já trabalha conosco há mais de 20 anos. Os colaboradores que estão conosco já estão há praticamente mais de 5, 10 anos trabalhando com a gente. Já é uma família. Essa ideia da mãe levar uma cuca, é porque a gente sempre traz a ideia de que a nossa base a gente iniciou assim. A gente aprendeu a ser família. Então a gente leva isso para o nosso trabalho, seja para os nossos clientes e seja para quem trabalha com a gente. Na verdade, tu citou a praça como montagem, mas se a gente for ver, a praça é a mais... Praça de Campo Bom, no caso, né? É a mais simples, né? Para nós, assim, porque a gente trabalha com muitos eventos corporativos e principalmente casamentos, formaturas. E esses eventos, eles exigem estruturas totalmente diferentes de um centro. A gente até hoje estava conversando com um amigo nosso, ele falou assim, cara, a gente olhava e ele nos ajuda também, né, como freelancer. E aí eles, cara, a gente olhava de fora e a gente achava que era simples e não é simples. Sim, e eu vou te falar uma coisa, não te interrompendo, mas assim, a gente vê hoje, que nem pra mim, eu que acompanho aqui na nossa cidade, um grande evento pra gente é um show, né, que a gente tem numa praça pública. Mas eu acompanho vocês nas redes sociais e vocês fazem eventos grandiosos. Tipo assim, gente, Dança dos Famosos, fichinha, né? Porque eu vi um evento que vocês fizeram agora que tinha até LED no teto. Que dali foi no Blumendorf, em Nova Hartz, que é um espaço de eventos. E aí, vou te citar esse exemplo, né? A gente faz muitos eventos de casamento, formatura, seja no Blumendorf, no Ocken Center, na Casa Open, Casa Vilfredo em Gramado. Casa Vilfredo em Gramado. E esses eventos, eles exigem um trabalho totalmente diferente. Ele é totalmente diferente, porque não é simplesmente tu chegar lá com o painel e montar. Primeiro que o painel precisa estar em dia, precisa ter manutenção dele. Que ele é vários pixels, então ele vai estragando e as pessoas querem chegar lá e não querem ver o painel um formigueiro cheio de pixelzinho queimado. Então, a gente tem todo um trabalho de depósito que
tira o módulo, manda para manutenção em Novo Hamburgo, traz de volta, monta de novo e aí vai para evento. Aí tem a questão de manutenção, tem a questão de montagem, que sempre tem desafios, como aquele dali tu viu, era um arco, né? Ele era... Como manter uma estrutura dessa? ele era um quadrado, assim, com uma moldura e um miolo no meio, só que a gente já fez arcos no teto, a gente já fez... esse parecido a gente fez aí 2, assim, um do lado do outro, Vocês realizam tiras sonhos, no né? teto. Porque imagina, eu particularmente não tinha visto ainda, e eu achei aquilo muito incrível. Eu pensei, nossa, como que alguém pensou nisso, em fazer um LED assim que ia por cima, sabe? E aí esses eventos a gente geralmente começa a montar na quarta-feira. Quarta e quinta a gente fica em montagem. Sexta-feira acabamento, que é outra questão que esses eventos exigem muito, é um acabamento diferente. Tu não pode simplesmente montar, tem que ter estrutura, no caso a estrutura Q30 metálica, ela tem que estar forrada com pano, os painéis têm que estar limpos, né? Tu usa num evento que pegou poeira, a gente tem que limpar E a eles. gente fala também em evento que cuida da segurança, porque tem crianças que vão estar circulando. Sim, tem... imagina um negócio no teto. Idosos também, não pode tropeçar num fio. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Hoje a nossa empresa, só para ter ideia, ela está cadastrada no CREA. A nossa empresa, e a gente tem um engenheiro contratado que presta serviço para nossa empresa, porque esses projetos, eles necessitam de laudo, de ART, né? Quem é do ramo, isso é uma coisa normal, né? Então, eles precisam dar o laudo dizendo que aquela estrutura está fixa e ela vai ficar e não tem perigo nenhum, né? Então, para nós, por exemplo, a gente fez as 2 inaugurações do complexo da Unimed ali, e a segunda edição foi no estacionamento. No quinto andar. No quinto andar. Inusitado demais, assim, teve que pegar guindastes para subir as estruturas. Foi toda uma logística de conseguir chegar com material até lá. Então, foi um desafio, assim, que quando a gente olha o resultado, nos enche muito de orgulho, assim, de ver que a gente entregou aquele trabalho. Porque a gente tem cerimonialistas, enfim, arquitetos, que eles fazem o planejamento. E a gente executa. Vocês fazem a parte da execução, porque hoje, quando vocês trabalham aí produzindo tanto eventos quanto podcasts, e também a gente vai falar aqui depois da TV do Gaúcho, transmissões ao vivo, tu tá envolvido com pessoas assim que estão apostando totalmente na credibilidade de vocês. E é um sonho. A pessoa, ela só desenha na mente deles e vocês que vão lá e vão estar executando. Sem contar que vocês também fazem parte de shows que vocês também conversam com artistas, né? Vocês têm também aquela, temos a execução, mas também tem aquele bônus. Já teve alguma história de algum artista que vocês passaram em algum evento, assim, que vocês podem contar para o pessoal? Na verdade, o mais... Conta da ginástica lá. Da ginástica? O show do Ferrugem. A gente... Até ele citou da Ferrugem, a gente fez umas semanas antes o show da Marília Mendonça, né? Que foi um show que a gente fez, acho que uns 2 anos antes dela acabar falecendo. Ali na FENAC, né? Ali na FENAC. Então foi um show bem legal. Mas a gente fez do Ferrugem. E aí, tudo certo, assim, rolando o show. E aí a gente tinha colocado a nossa house em cima do palco. O que é house? House é aonde... A parte técnica. É a base de vocês. É a base. É o escritório do É onde fica o notebook pra rodar as mídias, enfim. Aí pode ser em cima do palco, pode ser lá na frente do palco, aí depende do artista, né? Aí a gente estava lá, tudo certo, estávamos eu, o Mano e o Vinícius, que é o nosso sobrinho que trabalhava com nós anos atrás. Aí, nós ali tranquilo e tal, daqui a pouco chegou um cara, assim, do meu lado, com uma roupa bem bonita e tal, uns tênis brilhosos, assim, uns relógios. E ali e tal, e aí a galera da frente, assim, do palco começou a tirar foto, enfim, e eu tava bem do lado dele, assim, eu tava aqui, assim. Aí eu olhei, assim, disse, mas quem é esse cara aqui que eu não conheço? E todo mundo tirando foto e tal, disse, mas quem é esse cara? Daqui a pouco eu cheguei no irmão do Ferrugem, que ele que operava o painel de LED, eu cheguei, cara, quem é esse cara aí dele? Acho que vende os tênis pro Ferrugem, tipo, nem ele sabia. Tá, e aí passou, tá, desceram, rolou o show, fomos embora. No outro dia de manhã, meu amigo me mandou um print assim, cara,
não tinha visto que o Diego Costa tava contigo. Douglas Costa. Douglas Costa tava contigo. Douglas Costa do Grêmio. Jogava no Jogava no Juventus. Só que jogava no Juventus na época. Ele era. Acho que. Surfando. Eu acho que até Tava foi demais. ano que ele foi pra seleção, acho que foi o ano ainda. E tava jogando muito bem. Esse cara nem tinha ideia. O cara tava do meu lado ali. O Douglas Costa, do jogador da seleção do nosso lado, a gente não viu. A gente não viu. A gente não viu. Não conseguimos nem tietar. Isso que é mais... Mas a gente vê vários, assim. A gente fez um casamento, por exemplo, 2023, acho que foi, ou 24, que o Léo Chaves tocou. Então a gente convive muito, mas a gente às vezes ainda brinca, a gente não tem nenhuma foto, a gente não tem nenhum registro com essas pessoas. E a gente, porque na loucura ali tu tá preocupado. O foco é no evento. E aí tu pensa assim, cara, eu não. Entre tirar uma foto ou ir lá ver se tá tudo certo, eu vou lá e vejo se tá tudo certo. Às vezes a gente acaba se dando luxo, digamos assim, né? Mas a gente também entende o nosso quadrado, né? Que a gente é prestador de serviço, a gente não tá ali pra curtir o show, a gente não tá ali pra beber, por exemplo, pra incomodar, a gente vai ali, presta nosso serviço, nosso cantinho e... O nome produtora, né, que tá escrito muitas vezes nas camisetas atrás, ela carrega literalmente nos ombros uma grande responsabilidade. Carrega. E eu sei também que vocês fazem eventos corporativos, né? Eu já presenciei uma transmissão ao vivo de vocês. Então, hoje um evento corporativo é uma TV ao vivo que vocês vão estar lá montando. E esses eventos corporativos também podem ser feitos em teatros, né? O Teatro Nossa Cidade também já tem. Então, gente, se a gente for parar para olhar o leque de serviços que vocês prestam, vocês ramificam muitas áreas, né? Então, vai desde 15 anos a um casamento, uma palestra. Então, é empresas, né, que já querem contratar aí, vai ser desde a entrega de um prêmio, né? Então, a gente tem na nossa cidade muitas empresas. E nesses eventos corporativos, já teve algo assim que vocês pensaram, meu Deus, a gente não vai conseguir dar conta de fazer o que essa empresa está sonhando? Contem aí pra gente se tem alguma... Acho que é a Unimed, né? A Unimed. O desafio de fazer esse evento no estacionamento, e ele foi muito forte, assim, e ele nos pegou em uma época que a gente estava bem forte, assim, querendo entrar muito nessa intenção de painel de LED, né, nesse ramo. Então, ele foi um desafio, ele foi um divisor de águas, porque a cerimonialista, que a gente pode até citar o nome dela, que é a Magda Denalina, que a gente tem um carinho enorme por ela, ela nos confiou esse desafio, né, de fazer esse trabalho. A gente estava iniciando, então, essa caminhada com ela, e entregar a responsabilidade de estar ali, a Unimed, uma marca super conhecida e diversas autoridades ali presentes, e a gente estar ali trabalhando e fazer tudo dar certo no tempo certo, no momento correto. Isso para nós, eu acho que foi sem dúvida nenhuma o evento mais desafiador, assim. Depois foi surgindo outros casamentos, a gente começou a colocar, que nem você viu ali, a questão dos painéis no teto. Isso daí começou a ficar uma coisa corriqueira, a gente já normalizou essa questão, né? Então depois foram surgindo outros, mas se a gente pode emoldurar que foi o divisor de águas nesse nosso período também, muito de amadurecimento, porque pega uma época em que o pai já estava um pouco mais afastado da operação, né? Então, eu e o meu irmão, isso a gente está falando de 3, 4 anos atrás, não me recordo exatamente. Então, a gente é muito novo ainda para assumir essas responsabilidades. Então, a gente encarou de frente e a gente, como a gente comentou antes, tem muito orgulho de ver que deu certo. Sim, e sabe que é legal lembrar desses momentos, mas se hoje eu pudesse estar, assim, com um painel aqui, nessa televisão, assim, enumerando todas as coisas que eles fazem... Vocês, além disso, de fazer grandes eventos, imagina, com guindaste, pegar e levar um painel de LED, vocês também fazem propagandas, né, de marcas de empresa. Então, se a empresa ela quer fazer um comercial, vocês fazem. Sim. Vocês tiveram também a cobertura das eleições, né, que era, bem dizer, em tempo recorde que vocês entregavam, porque mal dava tempo de atualizar, né. O Jornal da Gazeta muitas vezes fazia a cobertura e vocês já estavam lá com uma matéria editada. E foi muito legal poder ver isso, né, daqui da nossa cidade. Então, como é que foi, gente, esses bastidores de vocês filmar e voltar e editar e já entregar?
Vocês dormiam? Essa questão de eleições, de participar dessa vida política, vamos dizer assim, ela está muito marcada já na nossa trajetória, porque o nosso pai circulou muito, e eu também, o meu irmão, enfim, a gente gosta muito, é uma, como a gente diz assim, é uma cachaça, essa questão da política, né? E a gente sempre fez muito local. E a gente estava programado ano passado, para ver como às vezes as coisas fogem do nosso controle, a gente estava programado para atender determinados clientes e ficar mais na nossa região. E como a gente tem essa característica de amplificar muito esses nossos braços, começou a aparecer oportunidades para nós que a gente não, podemos dizer assim, a gente não estava esperando. E começaram a aparecer demandas de diversos setores, diversos segmentos assim dentro das eleições, seja para montar toda uma estratégia de campanha, que foi isso que a gente fez, seja para executar apenas a questão do audiovisual, seja para fechar todo o pacote de estratégia, de design gráfico, de eleição, toda a parte audiovisual. Tudo isso começou a aparecer. E a gente, no final, a gente foi vindo e a gente começou a abraçar isso. E depois, no final, a eleição, para quem participa e às vezes quem também é de fora e observa um pouco mais, assim, vê que é algo muito instantâneo. Ela aconteceu algo agora, 5 horas da tarde, às 6, 7 horas da tarde vai ter que estar na rede social aquilo dali. Então, no fim, a gente estava fazendo eleições em mais de 7 cidades. Meu Deus, eu ia dizer, só aqui a gente acompanhava, mas e nas outras cidades? Fora 7 cidades, fora os números de candidatos, né? Porque às vezes cada cidade, por exemplo, a gente fez uma campanha em uma cidade, a gente pode até citar, Jaquirana. A gente, graças a Deus, a nossa cliente se elegeu. A gente fez a campanha dela, a majoritária, e a gente fez a campanha dos vereadores. A gente atendeu eles com a parte gráfica e tudo mais. Então, a gente está falando de uma cidade só ter mais de 20 agentes políticos onde a gente estava atendendo. E é legal falar sobre isso, porque olha só o nível de credibilidade que vocês têm, porque vocês acabaram não tendo uma opção de eu sou desse partido, eu sou desse... Não, vocês realmente ficaram focados no profissionalismo, que foi justamente o que o João estava falando, né? De não tietar um famoso e realmente ele manter aquele padrão, né? Sim. E olha só... A gente está falando aqui, para quem, né, conseguiu ver tudo isso que eu já falei. Eles ainda têm tempo de ter uma TV, como se não bastasse. Que é a TV do Gaúcho, que, de novo, reforça. Como que surgiu essa ideia, guris? Claro, vocês já têm o pai de vocês que fazia já muita coisa, né? Mas me contem, esse babado aí da TV do Gaúcho, como é que foi? Na verdade, a TV do Gaúcho, ela nasceu... quando a gente começou a transmitir alguns eventos, principalmente o Sarau de Arte Gaúcha, que a gente transmite desde 2015. Esse ano a gente completou 10 anos de transmissão do Sarau. Foram todos os anos transmitindo e todos os anos evoluindo as transmissões do Sarau. Hoje, assim, isso a gente pode até dizer que isso não é a gente que fala, isso é as pessoas que falam de nós, que nenhuma transmissão é comparável com a do Sarau, ou qualquer outra que a gente faça. A gente, por exemplo, o Mano comentou antes que a gente fez esse ano em Osório a Ciranda de Prendas. A Ciranda de Prendas foi quinta, sexta e sábado. E quinta e sexta e sábado eram três palcos simultâneos, e a gente transmitia isso simultaneamente. Então, às vezes até teve no sábado, se eu não me engano, no sábado que foi mais de uma câmera. Então, no caso, 2 câmeras por palco. Então, 6 câmeras e 3 transmissões. Aí tu imagina o número de pessoas envolvidas nesses eventos. E nesse evento também que a gente estava, todo mundo em Osório lá se dedicando. Mas a TV do Gaúcho nasceu disso, quando a gente começou a transmitir eventos tradicionalistas, né? E a gente falou, bom, vamos criar uma marca dedicada a transmitir eventos tradicionalistas, que é algo que a gente gosta também. Então, surgiu muito ali, né, do Sarau. Depois a gente transmitiu o acampamento interregional do Enarte. A gente transmitiu, acho que um em Cambon, um em Sapiranga, se eu não me engano. E assim vai, né? Tantos outros eventos. Reponte
da Canção, que foi em São Lourenço, que é um festival de música, um dos maiores do estado também. Então, foi esses eventos que influenciou a gente criar a marca TV do Gaúcho. Então ela surge como um canal no YouTube, e a gente fazia essas transmissões, como a gente estava bem na época também com essa questão do problema com o nome, né, como a gente falou antes. Então a gente precisava de algo que fosse fácil de lembrar, das pessoas também conseguir consumir isso, né. Então a gente cria o nome TV do Gaúcho. Depois, posteriormente, a gente registra essa marca. Ela também está registrada, hoje ela é nossa propriedade porque ela está registrada no INPE. E na época também era uma coisa curiosa, porque a pessoa que nos fez a consultoria, se teria como registrar, achou que não poderia ser porque existia já a TV Gaúcha da RBS. Então, como ela é do mesmo segmento e ela tem um nome parecido, eles achavam que talvez não iria passar. Mas a gente tocamos ficha, vamos lá, vamos atrás, vamos ver se dá. Não desistiram, né? Não, fomos atrás e deu certo, registramos. Hoje é um canal com mais de 20 mil inscritos no YouTube. A gente está com uma atuação no Instagram muito forte. E vindo disso, a gente, além de fazer os eventos, a gente montou, então, recentemente, faz 1 ano e meio, mais ou menos, esse estúdio de podcast, que é onde a gente está participando hoje, para atender diversas empresas. Já atendemos o Sicredi, a Daya já participou diversas vezes aqui, hoje estamos aqui com a Gazeta, e a TV do Gaúcho também tem um podcast. Então a gente abriu mais um braço para trabalhar essa marca, não só em eventos, não só em transmissões de eventos ou gravações, mas também tendo um produto que ele se mantém semanalmente na mídia, né? E a nossa âncora, desculpa te interromper, mas a nossa âncora do podcast é a Renata, né, que já foi prenda, acho que 2017, 2018, ela foi a primeira prenda do estado. É uma pessoa que conhece muito o tradicionalismo. E a ideia do podcast também foi que o tradicionalismo, ele é algo muito, muito bonito, grandioso. Ele tem muitas histórias, ele tem muitos artistas, muitas pessoas que fazem parte dele que não são reconhecidas às vezes. Não tem mídia, não tem uma TV do Gaúcho, digamos assim, para entrevistar, para trazer e contar histórias. Então, esse foi um dos motivos assim que a gente, vamos montar um podcast, vamos trazer essas pessoas, essas personalidades aqui para contar história, para mostrar o quão a cultura gaúcha ela é bonita, ela é viva, né? E isso, querendo ou não, com as novas gerações que vêm vindo, ela tá se deixando ir aos poucos, né? A gente vê, conversando com muitas pessoas, assim, até mesmo CTG, né? Tipo, antes o interesse de jovens de participar, de dançar, era maior do que hoje, né? Então, é uma ideia nossa também de trazer esse lado que acredito que poucas pessoas conhecem, né? É um resgate da cultura, né? Assim como a gente teve na primeira entrevista com o Mauri aqui, de hoje ainda manter um jornal físico, né? De ter ali, não ser só tudo digital, vocês também tentam resgatar a nossa cultura. E eu sei que aqui já também tiveram grandes nomes, né? Vocês já trouxeram para nossa cidade. Olha só, gente, os empresários aqui de Campo Bom estão trazendo, então, grandes artistas para poder manter, né, essa cultura aí avivada, a gente pode dizer assim. E hoje vocês podem citar alguns artistas que já estiveram aqui com vocês? No podcast? Na TV do Gaúcho também, né? Sim. A primeira prenda e o primeiro peão agora do estado, né? Que talvez muitas pessoas não conheçam, mas hoje são as que representam, né? César Oliveira, né, que veio, Luísa Barbosa, o Thomas Machado, enfim, inúmeros. Porque são os mais conhecidos que a gente viu, né, que teve então, que vocês viram. Concursos assim na Globo que já tiveram aqui, então são grandes nomes que já estiveram aqui na Rancho da Saudade, que é um CTG de Cachoeirinha que... E esse é um produto de vocês? Sim, o podcast, sim, da TV do Gaúcho, sim. Então, fica também a dica para os empresários que queiram estar investindo nesse projeto, que eu acho um projeto muito bacana também. Então, fica o convite aí, se tu tem vontade de investir aí nessa tradição, de manter, né, essa tradição aí acesa até para os netos, né, que ainda não tem essa cultura. Então, aí, quem hoje em dia, né, consegue manter essa cultura? Então, daqui a pouco dá para resgatar
assistindo TV do Gaúcho. Então já fica o convite aí É para os isso aí. empresários. Contatem a JP4 para estar É isso aí. apoiando esse projeto, né? Então, assim, além, né, do TV... Olha só, a gente falou de tantos produtos que tem aqui na JP4, né? Nos bastidores da TV do Gaúcho, né? Também tem alguma curiosidade que vocês possam contar, assim, de algo engraçado que já aconteceu? Acho que algo engraçado não. Tem uma música, na verdade, que a gente gravou, acho que em 2016, 15, eu acho. 2015, eu acho. Que foi uma música até do acampamento da Canção Nativa de Cambon, que ela não foi premiada em nada, nem como melhor música, enfim, nada. E o Mano, foi tu que postou, né? Uhum. O Mano postou ela e ela Porque a deu gente gostou da música. né? É, a gente gostou da música. E é isso que eu digo. Tem muitas músicas bonitas nativistas que as pessoas às vezes não conhecem, né? Então é um dos motivos da gente ter criado o podcast. Mas essa música, em particular, ela bateu mais de 2 milhões, né? Mais de 2 milhões de visualizações, a música do Quarteto Coração de Potro. Mas olha só, se E não tivesse postado, ninguém ia saber. Não. viralizou assim de uma maneira. Viralizou. Posteriormente, o César Oliveira e o Rogério Melo regravaram ela, né? Então ela teve uma proporção gigante, assim, de uma forma inusitada, assim. A gente gostou, vamos postar e... Por óbvio que a gente não imaginava, né? Que ia ter esse tamanho de E visualização. é uma né? música que o quarteto, pelo menos, quando eles vêm em Campo Bom tocar, é uma música que eles não podem sair do palco sem tocar ela, né? Na verdade, acho que é a última música que eles tocam sempre pra finalizar o show e fechar com chave de ouro, né? É uma música muito bonita, é uma música que realmente não teve nenhuma premiação, que é a Tô de Volta, chama Rita, então a música muito bonita aí no nosso canal no YouTube, se quiserem ver lá. Ó, Isso aí, aí. super Sabe? convidados. Só tem Isso que aí. botar aqui, ó, na barra aqui embaixo. É, TV Gaúcho. E assim, a gente falou de várias comunicações, mas e o podcast? Como é que surgiu, gente? Vocês estão sempre correndo atrás, né? Como a gente já falou, vocês estão polinizando aí vários produtos de vocês acabam assim, ó, tem braço pra isso, tem braço pra aquilo, que tem gravações também aí que a gente tava falando agora nos bastidores. Tu tem um produto que tu quer realmente fazer um curso, tu quer compartilhar como é feito esse curso, a gente vê em grandes plataformas, a produtora também vai estar fazendo esse produto. Mas me conta do podcast, como é que surgiu essa ideia? O podcast surgiu com uma ideia de começar a utilizar e otimizar espaços que a gente já tinha, né? No nosso escritório, né? Então a gente tinha essa sala aqui e a gente tinha um projeto já, colocamos cortinas já, essas cortinas que a gente tá olhando aqui há bastante tempo, e só a gente não tinha dado o pontapé inicial porque a gente estava com muita demanda ainda. Mas daí começou a surgir algumas ideias e pessoas interessadas, e como a gente comentou antes, a gente também não tinha a ideia do tamanho da proporção que ia tomar isso. E daí a gente começou a fazer, e, enfim, e deu certo. Foi uma coisa bacana, assim, a gente fica muito feliz, especialmente agora falando um pouco da Gazeta, assim, de o nosso espaço ser utilizado para isso, né? Para nós é motivo de alegria, de satisfação, a gente receber pessoas, personalidades da nossa cidade. É muito bacana, assim, a gente receber pessoas de fora, como a gente estava falando antes, pessoas conhecidas, assim, que já circularam a nível nacional, mas a gente também receber pessoas da nossa cidade, pessoas que fazem a nossa cidade pulsar, que é a história tá aqui, né? E a Gazeta, com essa iniciativa, é uma iniciativa que faz isso daí um pouco mais forte. Esse resgate, mostrando as pessoas que são daqui, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então a gente recebe muita gente e a gente fica imensamente feliz. A gente não tinha a ideia também de que isso fosse tão bacana como está sendo, né? É, uma entidade parceira que está gravando alguns podcasts aqui, acho que até já saiu alguns cortes, que é a Liga, né? A gente também tem um prazer muito grande de ser parceiro da Liga, não somente na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Campo Bom, né? Não só no podcast, a gente também grava vídeos, a gente teve um vídeo que foi o lançamento de uma camiseta deles que foi nós que fizemos, teve também uns depoimentos que nós fizemos.
E agora eles estão fazendo uma série de podcasts, né? E aí a gente tem o prazer de fazer parte desse projeto com a Liga e também poder retribuir dessa forma com eles que fazem um trabalho tão bonito na nossa cidade, né? E assim, é legal a gente falar sobre isso, porque eu até deixo uma sugestão aqui. Eu acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem hoje, mas para os jovens, né? Os jovens que ainda estão aí se capacitando para o mercado de trabalho. Eu acho que daqui a pouco aí eu vou deixar uma sementinha aqui plantada para vocês daqui a pouco fazerem um Melhor Aprendiz nos eventos. Porque, gente, é muita coisa que vocês estão fazendo. Vai chegar um ponto, né, que uma das minhas perguntas é o que vocês esperam ao longo prazo, assim, para a JP4? Vocês já pararam, assim, para pensar, assim, lá no futuro? O que vocês esperam para a produtora de vocês? Quem vai seguir o legado de vocês? Tem que botar uns filhos. Botar a tradição é os filhos, né? A tradição é os filhos tocar, né? Mas um pouco diferente de quando o pai iniciou, isso também a gente tem que entender os desafios da época, né? Mas hoje a gente já está montando planejamento estratégico para daqui 5 anos, 10 anos, de como a gente imagina que a nossa empresa vai estar posicionada no mercado. A gente tem algumas ideias de ampliar a nossa sede, algumas ideias de que a gente consegue atender mais pessoas, tendo mais mão de obra, tendo mais pessoas ao nosso lado, para que essas ideias que muitas vezes a gente vai surgindo, e isso é uma característica nossa, assim, que a gente tem bastante iniciativa assim, para largar produtos, que esses produtos eles se mantenham, que é um grande desafio, né? Porque hoje a gente está sempre muito presente nas operações, na linha de frente, né? E não é tão simples assim fazer essa transição, né? Recentemente estava gravando aqui um empresário da cidade, bem conhecido aqui na nossa cidade, de uma das maiores empresas daqui, e ele trouxe exatamente essa demanda assim, de como é o desafio do pequeno se tornar médio e do médio se tornar grande, né? Então, às vezes as pessoas olham de fora e acham que é simples, que é fácil, né? É sempre mais simples e mais fácil, né? Olhar como é que é a vida do outro, né? Mas os desafios, os problemas, as dificuldades, as ambições, os sonhos, é muito parecido com quem está lá começando e com quem já está lá em cima, né? Em proporções diferentes, por óbvio, mas com motivações e vontade de crescer como qualquer um, né? Empresários, né? Empresários vivendo aí, epidermicamente, tudo isso, né? Que é aquela coisa do... Vocês também são, de novo, né? Eu sempre cito nos meus episódios, contas a pagar, contas a receber, o marketing. Vocês fazem toda essa parte, ainda tem a edição, não pode apagar o que foi feito, né? Não pode faltar luz num evento, não pode. Então, é por isso que eu falei de vocês daqui a pouco começarem a capacitar os jovens, porque imagina, daqui a pouco vai ter que ser uma escola JP4. Que na verdade o ramo de eventos, ele dependendo do evento, ele é um pouco judiado às vezes, né? A gente fez agora recentemente um evento onde nós começamos o dia ali cedo e durante o dia a gente foi fazendo outras coisas, aí rolou o evento de noite, e a gente foi desmontando o evento, a gente chegou em casa 4 horas da manhã e às 8 da manhã já tinha gravação aqui, só que isso não é tão simples assim, né, das pessoas entenderem e gostarem disso, né? Só que o ramo de eventos, ele é algo prazeroso, ele é diferente, sim, porque é uma mistura assim de nervosismo, ansiedade, que quando tá pronto assim, tu olha e tu vê, eu fiz isso aqui. O talento. E a gente aprende muito, né? Massa, é muito massa. A gente aprende muito nos eventos, né? Nos locais que a gente circula. Muitas vezes a gente está recebendo, né? Tá trabalhando para aprender, muitas vezes, né? Palestras, enfim, de diversas pessoas que a gente grava, ou às vezes loca painel, enfim. A gente está ali, às vezes as pessoas pagam um valor um pouco alto, assim, para estar ali, e a gente está trabalhando e estamos absorvendo aquele conteúdo, né? Então, para nós, além de ter esse lado que a gente gosta, ele também enriquece. Enriquece. E já indo para os finais, né, também, eu quero só encerrar, né, com uma pergunta, assim, se vocês lembram qual foi o momento mais marcante
da JP4, falando aí em desafios, aprendizados, assim, pode cada um pensar também, dar 2 exemplos, porque o pessoal lembre, né? Porque hoje empreender não é fácil, né? E vocês aí não dá pra ver na conversa que vocês em momento algum pensaram em desistir, mas teve um momento que vocês pensaram assim, nossa, esse foi um momento marcante da JP4. Eu acho que teve uma situação que até quando nosso pai estava hospitalizado, aí ele estava na UTI e a UTI tinha pelo menos para mim, né, esse momento. E a gente tinha um horário reduzido ali de visita, né? Então era das 11h30, meio-dia e meio, todos os dias. E aí a gente já tinha agendado alguns eventos. E o nosso pai sempre dizia, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer as coisas de vocês, se vocês não conseguirem vir, tudo certo e tal. E aí eu lembro que eu estava num domingo em casa, conversando com a minha esposa, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou ver o pai só domingo que vem. Não, só sábado que vem. Porque essa semana eu tenho isso e tal. E a gente estava com um evento em Porto Alegre, se eu não me engano. Em Porto Alegre. E aí aconteceu, né, de fato. A gente teve uma semana muito, muito corrida, e aí a gente não conseguiu ver o nosso pai. E aí no sábado, minto. Era um domingo, e aí eu disse, só vou conseguir ver ele no domingo que vem. Uma semana, daqui uma semana. E aí no sábado, passou aquela semana ali, corrida. No sábado a gente estava num evento, trabalhando de noite. A gente tinha um outro evento que ia acontecer no domingo, só que daí a gente conseguiu colocar ali, até o Fábio operou o evento no dia, o painel de LED, a gente conseguiu botar ele, senão a gente não ia conseguir no domingo também. Então a gente fez ali um mesh. E aí nós estávamos no evento no sábado, e aí a nossa mãe chegou no evento, assim, do nada, e ela vai nos eventos, mas do nada ela não vai, é sempre quando a gente pede para ela ir. E ela tava chorando, assim, a gente olhou, daí ela disse, o pai de vocês foi entubado e tal. E aí, aquele momento, assim, eu me dei por conta e disse, cara, eu não vi ele durante a semana inteira por causa de trabalho, entende? Acho que a gente tem que botar um pouquinho o pé no freio aí e aproveitar um pouco mais a vida, não só com ele, mas entre nós. E aí, domingo, quando a gente foi ver ele, a gente não conseguiu conversar, né, porque tava entubado. Aí, claro, depois foi estubado, enfim, mas foi uma coisa assim que me marcou muito, assim, que eu pensei, eu acho que a gente tá num ritmo muito muito acelerado, acho que a gente tem que trabalhar, tem que conquistar nossas coisas, mas saber dosar ao mesmo tempo. E desde aquela vez, né, acho que a gente soube dosar um pouco e também contar com colaboradores e isso conta muito também, mas foi uma questão que me marcou bastante. Como o Pedro iniciou a nossa conversa aqui hoje falando de fazer o extremo, né, na perfeição, acho que isso, tu falou, né, recuar e pensar, nossa, até que ponto eu não posso delegar isso para outras pessoas. Isso é muito bacana falar, porque muitos empresários também pensam assim, né, de manter a estrutura da empresa 100%, mas vai chegar um momento que tu vai precisar soltar. E um pouco da característica do nosso trabalho tem essa questão, né, de muitas vezes as pessoas que nos contratam e as pessoas que nos solicitam, assim, elas esperam que a gente esteja lá, muitas vezes, trabalhando, elas esperam que a gente esteja filmando, que a gente esteja editando. Teve uma situação até aconteceu semana passada, linkado ali ao que o Mano falou ali de virar à noite, no outro dia tá disponível. Eu saí daqui 10 horas da noite que não estava programado, porque a gente tinha que entregar uma edição, um material que tinha que ser com a nossa identidade, com o nosso trabalho, né? Só que tudo isso tem um preço, né? Além do desafio de estar ali, de entregar, tem o preço também da família, enfim. E eu acho que, linkando ao que o Mano falou, sem dúvidas, assim, como o nosso pai, ele foi o fundador, assim, da empresa, né? E hoje a gente toca um negócio que ele pensou, né? E ele sonhou muito, e ele fez essas transições que a gente comentou antes ali, de marca, de segmentos, tudo ele participou, né? Então isso a gente fica muito feliz, assim, que ele conseguiu enxergar essas ramificações e nos conhecer, assim,
nos conhecia como filho e também nos conhecia como profissionais, né? Então, sem dúvidas, o tempo que o nosso pai assim, ficou internado foi realmente... E Deus, às vezes, prepara as coisas assim. Ele ficou mais de 70 dias internado, né? E nesses 70 dias foram intensos, assim, de muito trabalho, de desafios, de trabalhos, por exemplo, na capital, em Porto Alegre, enfim, com clientes diferentes e com responsabilidades enormes, assim, né? Sempre fica daqui a pouco aquela coisa, mas será que ele iria aprovar esse orçamento que eu tô fazendo? Vocês não pensavam, o preço que eu tô cobrando tá certo? Isso, então ele não... que ele ajudava muito, né? O feeling, assim, né? Então a gente ficou todo esse tempo, assim, como o Mano comentou ali, me marcou também essa questão de uma semana, assim, e tu olhar assim, trabalhei uma semana e agora talvez eu não vou mais ver ele, né? Então isso te marca, assim, nunca mais a gente esquece, né? Sem dúvidas, essa foi a parte recente, assim, muito, muito forte, né? Só completando o que o Mano ia falar, ele acabou ficando mais de 70 dias internado e ele faleceu numa terça-feira. E foi muito doido, assim, que aquela semana a gente não tinha absolutamente nada. Ele faleceu em novembro e final de ano é muito corrido, né? E aquela semana não tinha nada, absolutamente nada. E na outra semana já começava pauleira de novo e foi até o final do ano, sem parar. Então, tipo, foi uma coisa assim, muito bizarra, divina, sabe? Assim, foi divino. Parecia que sim, foi descansar e a gente poder ficar bastante tempo com a mãe, enfim. Então foi algo muito muito de Deus, assim, né? E ele sempre foi muito cristão, a gente é muito cristão também, a gente foi cliente por muitos anos nosso, a Paróquia Santa Terezinha, a gente transmitia as missas da família, a missa de cura e libertação na época do Padre Marco. E a gente gostava, e o pai também gostava muito, e aí ele trabalhava, orava ao mesmo tempo, e às vezes a gente olhava pra ele, assim, o mano que ficava na ilha, assim, falava no fone e tava ali rezando, e ele... nem aí, agora não posso. Então tudo, e também, né, acho que vale a pena dizer, tudo isso a gente fica muito feliz de ter vivido com ele, né? Ter vivido todas essas situações, assim, que a gente guarda com muito carinho. E também isso nos dá energia, força, eu acho que confiança para seguir em frente, né? Sim, porque vocês ficaram ali, bem dizer, fazendo o intensivo de vocês, né? Do lado do mestre, porque aprenderam tudo, né? E o pai não era muito da tecnologia, né? O pai começou antigamente, mas ele devido à idade, enfim, né? A gente sabe que isso é um pouco mais complicado. A gente tentava ensinar para ele, mas essa questão de digital, assim, ele não pegava muito. Mas não proibiu vocês também? Não. A única coisa, assim, que ele nos ensinava muito mesmo era ser honesto. Se vocês venderam que vocês vão filmar X, vocês filmam X. Se vocês vão botar um painel no teto, vocês vão botar um painel no teto. Tipo, honrar com a palavra. Honrar com a palavra. Não vão lá, porque já teve situações da gente... Até com painel de LED, assim, principalmente, a gente montar e a gente chegar e dizer, vamos dizer que a gente não tá conseguindo. Não, mas vocês vão conseguir. Daí lembra daquela fala no fundo. E aí ele sempre nos disse, sejam honestos e sempre entregam o que vocês venderem, né? Nunca deixam as pessoas na mão, porque, que nem tu disse antes, tu trabalha com sonhos, né? Tu trabalha uma pessoa que organiza um casamento, ela leva 1 ano, 2 anos, às vezes mais até. E a pessoa, aquele dia é o melhor dia da vida dela. Então, não é nós que vamos estragar, né? A gente vai, na verdade, abrilhantar o evento da pessoa, né? Nossa, muito legal. A gente tá chegando, então, no final, né? Acho que foi muito, muito engrandecedor esse nosso bate-papo aí. E, de novo, então, eu convido, né, os empresários que querem, então, estar apoiando esse projeto, continuando levando o AGCast, conectando histórias locais para o mundo, entre em contato com a Gazeta. Muito obrigada, guris, pelo nosso bate-papo. Eu acho que foi muito leve, muito bacana. Obrigada aí por tudo. Eu espero ver vocês, assim, decolando cada vez mais. Obrigado. A gente que agradece. Desejamos sucesso aí para todos vocês também. Obrigadão, pessoal. Até mais.
AGCast, conectando histórias locais com o mundo.